codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Da Rádio Cisal, eu sou Jurandir Cirino e estou aqui para apresentar o programa A Caminho da Paz. Hoje, a nossa amiga Maria Alva está em Salvador e não pôde estar comigo, mas está ligada de espírito e de coração. Queremos cumprimentar aos amigos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Clité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes em Salgadária e aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré em Juazeirinho e dos nossos amigos espíritas do Centro Espírita Irmão Estrela em Serrinha. A todos vocês que estão nos prestigiando com a audiência, nosso boa noite. Queremos agradecer a direção da rádio pelo espaço cedido, especialmente a Marcelo Araújo, Carlos Bastos, Edivaldo Santiago e ao nosso querido amigo que aqui está presente, operador técnico deste programa, Genivaldo Silva. Hoje o nosso tema é Meu Reino Não É Deste Mundo, extraído do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 33 a 37. Jesus diz claramente, meu reino não é deste mundo. Mas então, meus amigos, a que reino e em que lugar se referia Jesus com esta colocação? A doutrina espírita nos ensina que por essas palavras, Jesus claramente se referia à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Em todas as suas máximas se reporta esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem, não os consideram infantis. Esse preceito pode, portanto, ser tido como eixo do ensino de Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de seu ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Eles acreditavam nos anjos, considerando-se privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar desta felicidade. Segundo os judeus, a observância da lei de Deus era recompensada com bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com as vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas ou as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis.
Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, 2300 anos depois, Jesus revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí é seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens na época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como a lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que de lá se encontraram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Como vimos na extração do Evangelho, Jesus não poderia ser mais claro quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Disse-lhe todas as coisas em parábolas e com aquilo que era possível às pessoas daquele tempo compreender. Mas hoje, que nós já temos uma elevação espiritual a ponto de entendermos, aqui na Terra, que é um planeta ainda de provas e expiação, nós vivemos aqui para aprender a crescer espiritualmente, para depois voltarmos na casa do Pai, no reino verdadeiro do Pai. Quando Cristo nos ensinou, a casa do meu Pai tem muitas moradas, e essas moradas serão conquistadas por nós, de acordo com o nosso desprendimento dos bens materiais e a nossa compreensão dos verdadeiros sentidos dos nossos sentimentos de amor com o nosso irmão. A morada de cada um é de acordo com a sua evolução espiritual. Bem, hoje nós temos 8 perguntas dos ouvintes que acessaram o nosso e-mail, que está à disposição de todos vocês que tiverem dúvida a respeito da doutrina, celave.coité@hotmail.com, ou através da página no Facebook, Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. Se alguém que mandou alguma pergunta não for respondido hoje, será respondido quinta-feira por Bruno Silva. Vamos à primeira pergunta. Boa noite. Tem um amigo que me falou que sente a alma dele sair do corpo. Isto é possível? Se for, como o Espiritismo explica isto? Grato, Davi. Bem, Davi, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua audiência e pela curiosidade que você teve. É uma pergunta muito interessante. É possível sim sair do corpo, Davi. Só não é possível sempre que a pessoa que sai do corpo consiga saber que está saindo do corpo. Isso é muito raro. Mas todos nós saímos do nosso corpo todas as noites. Nós somos, na verdade, uma trindade. Nós somos o espírito que não tem formação,
né? Não tem forma definida, ela é, na verdade, a centelha divina em nós. E nós temos o perispírito, que é o nosso corpo fluídico, no qual nós habitamos a erraticidade, ou o mundo espiritual. E nós temos o corpo físico, que é essa vestimenta que nós nos apresentamos aqui, de forma mais pesada. Então, todas as noites, quando a gente atinge o sono REM, que é aquele sono que você não acorda mesmo com muito barulho, mesmo com muita zoada, né? Nós saímos do nosso corpo e vamos para o mundo espiritual. E lá nós aprendemos coisas, lá nós estamos com seres que nós amamos e que já passaram para o outro lado. Então é possível sim, é possível não. É correto você dizer que todos os dias você sai do corpo, só não tem consciência disso. A segunda pergunta. Olá, boa noite. É verdade que quando morremos, encontramos com nossos familiares e amigos que morreram antes de nós? Eles nos ajudam em alguma coisa? Grata, Rosa Evangelista. Obrigado pela pergunta, Rosa. Olha, quando a gente desencarna, quando a gente morre, como você disse, só morre o corpo. O espírito vai para o mundo espiritual e lá ele fica aprendendo coisas. E todas as noites, quando a gente sai do nosso corpo, a gente tem sim como encontrar com os nossos amigos que já estão do outro lado, com os nossos parentes que já estão no outro lado. Para isso, a gente só precisa não se perder de vista dele. Se é alguém que você amou aqui com muita intensidade e você continua amando, com certeza você vai encontrar. Como foi dito antes, na casa do Pai tem muitas moradas. Então, de repente, você está em uma dimensão e nem sempre o seu amigo, ou seu familiar, ou seu parente vai estar na mesma dimensão. De repente, ele está na dimensão mais alta ou mais baixa, mas ele tem como entrar em contato com você, como ver você, como visitar você e voltar para a dimensão dele. Essa é a dádiva de que o Espiritismo nos passa diariamente através dos mentores espirituais. Isso é uma graça da misericórdia de Deus para com todos nós que estamos encarnados na Terra. O que acontece com a alma de uma pessoa que morre de acidente? Grato, João Pedro. Olha, João Pedro, na maioria das vezes, quando a pessoa morre de acidente, ele não estava sendo preparado para o desencarne. Então, na grande maioria das vezes, essas pessoas se veem do outro lado, exatamente como estavam aqui, olha para o seu corpo e se vê do mesmo jeito, e alguns conseguem ainda ver o corpo físico morto. Então, ele entra, na maioria das vezes, num processo de confusão. Mas se essa pessoa já tinha um grau de espiritualidade um tanto avançada, os irmãos espirituais, os socorristas do mundo espiritual, vêm acolher esse espírito que desencarnou e vai lhe levar para o hospital no mundo espiritual. E essa pessoa será tratada, cuidada, até o momento que ele tem condição de perceber o que aconteceu com ele, de perceber o que é que está acontecendo ainda com ele e aceitar o desencarne dessa forma abrupta. E outros, quando já são mais espiritualizados, alguns percebem que desencarnaram e serão conduzidos da mesma forma para o mundo espiritual. A quarta pergunta vem de Patrícia. Muito obrigado pela pergunta e pela sua audiência, Patrícia. Quando eu morrer, eu vou encontrar com meus avós? Bom, Patrícia, essa resposta é parecida com a que eu te dei anteriormente, né? Quando a gente morre, a gente sempre encontra as pessoas que a gente ama. O que une as pessoas é o amor, independente da distância, independente de estar encarnado ou desencarnado. Se seu avô morreu ou sua avó morreu, e você tinha um laço de amizade muito grande com eles, se você continua os amando, com certeza você vai ter sim como se reencontrar com seus avós
com conversar com seus avós, com estar presente com ele e estar no mundo espiritual, se não junto na mesma dimensão, mas visitando-os uns aos outros, como Deus nos permitir. Pode ter certeza disso. Vem a quinta questão aqui, que nos foi mandado por Rosana. E Rosana pergunta: os espíritas conversam com os mortos? Olha, Rosana, ser espírita não é necessariamente ser médium. Espírita são as pessoas que são adeptos do espiritismo. São aquelas pessoas que frequentam, estudam o espiritismo, porque ele acredita na vida após a morte e acredita no intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo material onde nós estamos vivendo. Ou seja, na comunicação entre quem já desencarnou, quem já morreu, né, e quem está no mundo espiritual. Mas para que um espírita ou qualquer uma outra pessoa possa conversar com alguém que já morreu, que vocês às vezes perguntam, os mortos, é preciso que ele tenha um dom que se chama mediunidade. É uma sensibilidade que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer religião. Você pode ser evangélico e ter o dom da mediunidade. Você pode ser espírita e ter o dom da mediunidade. Você pode ser ateu e ter o dom da mediunidade. O que é o médium? É aquela pessoa que consegue ver alguém que já está do outro lado da vida, ou se não consegue ver, consegue ouvir o que ele diz e recebe os seus recados. Então, é preciso não só que a pessoa seja espírita, mas é preciso que ela seja espírita e médium, né? Uma outra coisa é que ninguém é morto. O que morreu foi o corpo. A morte, Rosana, ela não existe, ela é uma ilusão. A morte é uma transformação. Morre o corpo físico e imediatamente você renasce no mundo espiritual com o seu perispírito, que é igualzinho à forma que você tem quando você está aqui na Terra, encarnado, só que de forma mais amena, mais leve, né, mais fluídica. É com esse corpo que a gente vai para o mundo espiritual. E como eu falei anteriormente, a gente vai todos os dias quando a gente entra no sono profundo. Bom, a sexta pergunta: quando uma pessoa morre por causa de um tiro, a alma dela fica com raiva do assassino? Fica. Porque na grande maioria das vezes, quando você é assassinado, você tem família, você tem mãe, você tem pai, você às vezes é casado, tem filhos pequenos. E você se depara de algo que ocorreu com você e que você não estava preparado. Mas, se você parte e do outro lado da vida você não encontra a revolta como causa, você compreende que aquilo aconteceu porque foi um momento infeliz do outro, você consegue perdoá-lo. No período que você está na erraticidade, depois que você desencarna, a erraticidade nada mais é do que o mundo espiritual, quando a gente está vivendo só com o perispírito, sem o corpo físico. Então lá existe, além do cuidado dos irmãos socorristas, existe terapias libertadoras, com psicologia libertadoras, para engrandecer o perdão. E às vezes nós passamos 500, 600 anos na erraticidade. Então, estudando, aprendendo. Se lá você consegue perdoar essa pessoa que na hora infeliz foi autor desse assassinato, você perdoa, você se eleva e você não quer em nenhum momento, né? Em nenhum momento, vingança. Por quê? A vingança é que lhe traz um retrocesso. O espírita, o cristão, ele deve estar sempre seguido no perdão, na lei de Deus. Não precisa se vingar. A vida se encarrega disso. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: os homens perdoam às vezes, Deus perdoa sempre, e a vida não perdoa nunca. Então, a gente não precisa se vingar porque fruta podre cai sozinha. Qualquer ventinho que dá já derruba sem precisar maltratar a árvore. Eu espero que você aprenda isso. Muito obrigado pela sua pergunta, viu? A sétima pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas
pessoa está deprimida, ela está com um espírito obsessor do seu lado ou pode ser por motivos dela mesma. Bom, a depressão, ela é uma doença da alma. Ela é um estado de tristeza absoluta do espírito, da alma da pessoa. O espírito, como eu já disse para você, é a centelha divina, é a criação divina, é o sopro divino em nós, né? A alma é o nosso centro de emoções. Tudo que a gente sente vem da nossa alma. Se você sente raiva, é da nossa alma. Se você sente prazer, é da sua alma. Se você sente medo, é da sua alma. Então, o centro das suas emoções é a sua alma. Então, como nós somos espíritos de milhares de anos, nós fomos criados há milhares de anos e nós já passamos por muitas situações na vida, nós já passamos por períodos em que o sofrimento foi muito grande e que nós precisamos reprimir tudo o que sentimos. Já houve período de escravidão, já houve período de êxodo, já houve período em que quem tinha mandava e quem não tinha obedecia. Então nós já passamos por várias experiências, porque você sabe que o Espiritismo nos traz que o nosso crescimento, ela vem através das reencarnações. Então você hoje encarna no Brasil, aprende a cultura do Brasil. Daqui a outra encarnação você encarna na África e você vai aprender os ditames daquela encarnação na África. E isso é que vai lhe dando subsídios de crescimento na sua jornada. Então, nós vamos acumulando muitas repressões, muitas dores, muitas perdas. Já perdemos filhos, já perdemos pais, já perdemos amigos. E o espírito, às vezes, vai se prendendo a essas perdas ou a esses medos. Então, vem a depressão. Com a depressão, vem a perda da alegria, vem o cansaço da vida, né? Então, no momento que você está depressivo, mesmo a depressão sendo só sua e do seu espírito, na grande maioria das vezes, você está com o obsessor ao seu lado, simplesmente porque você pensa negativo. Você, em função de um sintoma dessa patologia, você vê o mundo cinza. Então, você pensa coisas negativas, você pensa em morte, você pensa em suicídio. E como milhões de outras pessoas tiveram depressão e desencarnaram com essa depressão, ela vai na sua sintonia. Então, não porque o espírito quer ser seu obsessor, mas é porque ele fica junto de você pelos pensamentos que você está tendo, pela vibração que você está tendo, que é igual a dele. Tá bom? E nós temos agora a última pergunta. De que forma o Espiritismo ensina a passar pelos problemas da vida sem se revoltar? Essa pessoa também não se identificou. Olha, o Espiritismo, ele é o bálsamo da vida da gente, porque as pessoas que já desencarnaram e que progrediram e que estão do outro lado da vida, eles vêm nos informar a forma como a gente tem que passar pelas dificuldades daqui da Terra, né? E o galardão que nós encontramos, o prêmio que nós encontramos por passar por isso sem revolta. Como é que a gente não se revolta com as dificuldades da vida? Primeiro, quando a gente tem esperança. Segundo, quando a gente acredita verdadeiramente num Deus misericordioso, Pai bom e protetor, em que Jesus resumiu toda a doutrina, né, e todos os profetas. Amai Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, se Deus está na sua vida em primeiro lugar, você sabe que tudo que está acontecendo na sua vida, ele vem como um dever de casa. É como uma criança que está na escola, o professor ensina uma matéria e depois ela vai fazer a prova para ver se a aluna foi ou não aprovada. Se a aluna tem 70% de aprendizado, é aprovada, senão ela precisa repetir. Assim é conosco. As pessoas que entram na nossa vida, elas não entram por acaso. Elas entram porque elas precisam nos ensinar algo. Algumas ensinamentos bons, outras ensinamentos amargos, ruins. Mas é com esses ensinamentos que nós aprendemos a viver, que nós destilamos, nós descerramos as nossas carências, né? E nós tiramos as nossas ilusões. Quando a gente perde as ilusões, a gente sofre, mas cresce. Não existe sofrimento
né? Não existe ensinamento que não traga dor. Mas a dor a gente tem que passar. Ninguém consegue se libertar do pessimismo, da revolta, da depressão sem dor, né? Vamos ouvir agora o poema da gratidão na voz de Divaldo Franco. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos vestes, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do ormeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes, fugindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a caminhar, ereto, firme, a marchar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação, e eu rogo por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar, e em transportes sublimes, com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível, quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequenino quartinho, o palácio tapero, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigada, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo leito de repouso, suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu,
sem alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Amélia Rodrigues. Chegamos ao final de mais um programa Caminho da Luz. Queremos agradecer o carinho da sua audiência. E teve um ouvinte de Valente que nos mandou uma pergunta, mas pelo adiantado da hora, essa pergunta será respondida na quinta-feira com o nosso amigo Bruno. Ele fique no aguardo que será respondida na quarta-feira. Tenham todos uma boa noite e fiquem com o coração cheio de paz. Que Deus os acompanhe, fique no seu lar e lhe traga muita luz na sua vida. Boa noite. Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30.